Graça e a paz do Senhor seja conosco, irmãos. Nós vamos continuar os nossos sermões nas epístolas pastorais. Estamos já chegando ao fim aqui da epístola de Paulo a Tito. Nós temos observado como devem ser concebidos os oficiais da igreja e como os oficiais da igreja são instrumentos de graça para a preservação da casa de Deus, e fazendo isso, um dos propósitos primeiros foi expor a filosofia ministerial da nossa igreja, a forma como nós concebemos o que são os oficiais da igreja. Como a igreja é dependente dos seus oficiais, da integridade dos seus oficiais, da saúde, da solidez, da convicção, da envergadura, da maturidade, da sabedoria dos seus oficiais. De tal forma que a igreja é uma extensão daquilo que os oficiais são. Se os seus oficiais são corruptos, a sua igreja será corrupta. Se os seus oficiais são enfermos, essa igreja será enferma, e assim, consequentemente. Então, antes de nós continuarmos, vamos ter uma palavra de oração, rogar ao Senhor que nos conduza para que nós possamos absorver o máximo que nós podemos aqui, segundo o Espírito dele, da sua própria palavra. Vamos orar. Nosso Senhor, muito obrigado, Deus, por nos dar acesso às tuas sagradas Escrituras. Te louvamos por nos dar acesso não segundo o nosso próprio entendimento, segundo a nossa própria sabedoria, mas pela iluminação do Santo Espírito do Senhor, Deus. É isso que nós rogamos a Ti, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, para que nós possamos contemplar a profundidade, a fidelidade da Tua palavra, Deus. Nos faz experimentar a porção especial do Senhor no nosso meio, Deus. Nos faz pisar em terra santa, Deus. Rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito baixe as nossas guardas, prepare o nosso coração para recebermos a Tua palavra, Deus, no mais profundo temor, na mais plena convicção de que somos pedintes, que carecem do maná dos céus, do alimento que sai do Teu trono, ó Deus, da porção especial da Tua vontade. Então faz isso, ó Deus Santíssimo. Penetra-nos, seduz o nosso coração, conquista-nos plenamente. Que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra nas particularidades de cada um de nós. Em nome do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, rogamos. Amém. Bom, como eu fiz referência, irmãos, nós estamos nos momentos finais da carta instrução de Paulo a Tito. E assim como aconteceu com Timóteo em sua primeira carta, como nós vimos, o tom aqui no final também é muito pessoal. É óbvio que, por ser uma carta pastoral dirigida a um pastor orientando os seus pupilos, orientando os seus tutores, toda a carta diz respeito de forma pessoal àquele que recebe, mas tem algumas porções como essa em que Paulo deixa de lado os problemas da igreja, os papéis que Tito ou Timóteo deveria exercer ali e fala diretamente com eles. Essa é justamente a porção onde nós estamos. Por isso o tom muito pessoal aqui. O ponto de Paulo é mostrar que, como instrumento por meio do qual a vontade de Deus seria expressada e estabelecida ali naquelas igrejas na ilha de Creta, Tito, assim como os oficiais que ele está sendo incumbido ali de consagrar, de identificar, separar e consagrar naquelas igrejas, eles deveriam pastorear as inclinações do seu coração, a fim de preservar o propósito para o qual eles foram separados. Nós já estudamos muito aqui sobre isso, o propósito dos oficiais,
O propósito não são eles que determinam, mas é o próprio Deus que estabelece quando os vocacionam, quando os chama. E qual é esse propósito? Observando aqui essa estrutura, é o florescimento e o avanço do Evangelho de Cristo por meio da Igreja do Senhor. Esse é o propósito. Florescimento e o avanço do Evangelho de Cristo por meio da Igreja do Senhor. É por isso que quando ele fala a Timóteo, ele identifica a igreja não somente como a casa de Deus, mas como a igreja do Deus vivo e especialmente a coluna e o baluarte da verdade, o sustentáculo da verdade. É difícil, irmãos, mensurar o peso dessas instruções de Paulo. Diante de tudo que nós temos aprendido, diante de tudo que nós temos visto, a relação dos oficiais com a própria igreja e essa relação de vitalidade, nós podemos compreender um pouquinho do impacto do que isso significa. Um pouco do que significa ter oficiais intencionais, dedicados à instrução da palavra de Deus e à condução das ovelhas do Senhor, tendo a plena ciência de que ele prestará contas por essas ovelhas. E nós temos aprendido que oficiais fiéis, eles são antídotos para igrejas envenenadas. Isso aconteceu em relação à igreja de Éfeso, para onde Timóteo é enviado. E isso aconteceu também aqui, para as igrejas na ilha de Creta, onde Tito é deixado. Oficiais fiéis são antídotos para igrejas envenenadas, assim como também são instrumentos de cura para igrejas enfermas. Portanto, Paulo está profundamente convicto de que se Timóteo se desviasse desse propósito, pelo menos um pouco do propósito do Evangelho, ele facilmente seguiria o mesmo caminho, o mesmo curso dos falsos mestres, dos distorcedores do Evangelho, dos defraudadores da verdade. Por isso, Paulo está tão preocupado e é tão atento em pastorear o seu filho na fé. Por isso, o foco de Paulo é falar diretamente a Tito, assim como todos aqueles que assumiriam ali, através da identificação de Tito, o fronte na luta, na preservação e nutrição da igreja do Senhor, da casa de Deus. Posteriormente, essa mesma instrução seria dada aos oficiais que seriam consagrados. As próprias igrejas ali iriam entender o que esperar desses oficiais, iriam fazer o contraste necessário daqueles oficiais que estavam sendo separados e aqueles que eram os falsos mestres ali. E a concepção na mente de Paulo é muito simples, não é complexa, é muito simples. É de que a preservação da integridade dos pastores significa a preservação da saúde das ovelhas. Simples. Pastores íntegros conduzem, moldam ovelhas íntegras. Pastores saudáveis conduzem, moldam, nutrem ovelhas saudáveis. É isso que nós observamos nesse trecho. Se você tiver com a Bíblia aberta, vamos ler. Fiel é esta palavra, Tito 3,8. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, quando nós refletimos num texto paralelo a esse, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 20, versículo 21, paralelo a esse, nós observamos justamente a necessidade desse cuidado pessoal, dessa observação pessoal, desse pastoreio pessoal.
nós refletimos que o cuidado pessoal gera benefício coletivo. Se os oficiais se preocuparem, pastorearem, cuidarem de si mesmo, obviamente eles receberão o benefício disso, eles amadurecerão, eles serão mais sábios, eles crescerão, eles terão mais intimidade, proximidade com Deus, mas o benefício é desfrutado por todos aqueles que eles são responsáveis. O texto de 1 Timóteo 6,20 diz assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Naquela ocasião, o tema da nossa reflexão foi, mais uma vez, fazendo referência ao dever dos oficiais, mas ali observando que o dever dos oficiais seria, então, pastorear a si mesmo. Observamos 3 pontos. Como eles pastoreariam a si mesmo? Primeiro, preservando o que lhe foi confiado, versículo 20, primeira parte. Desviando-se das armadilhas dos maus, versículo 20, segunda parte. E terceiro ponto, perseverando na sã doutrina, versículo 21. E embora nós pudéssemos colocar o mesmo tema aqui, o dever dos oficiais, pastorear a si mesmo, observando outro ângulo dessa mesma realidade, nós vamos observar outro aspecto desse pastoreio pessoal, desse cuidado pessoal, desse trato pessoal. E essa é uma realidade muito importante, porque ao pastorear a si mesmo, ao observar a si mesmo, ele está não preocupado consigo, mas preocupado com a integridade do Evangelho e o propósito para o qual o Evangelho foi dado. Porque também o Evangelho não foi confiado somente a ele. O Evangelho foi confiado à igreja. Por isso que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. É a proclamadora, é a sustentadora da verdade. Por que essa realidade é importante, irmãos? Por causa do dever dos oficiais de não se desviarem do foco da missão. Se eles colocarem os pés fora dessa trilha, o rebanho também seguirá. A igreja também seguirá. Compreendendo que, ao se desviarem do foco, todo o rebanho perecerá. O tema da nossa reflexão faz referência ao dever dos oficiais, obviamente a necessidade de pastorear a si mesmo, mas observando outro aspecto disso, além dele mesmo, como o propósito do seu pastoreio pessoal. Então o tema da nossa reflexão, como vocês viram, é o dever dos oficiais, preservar o propósito do Evangelho. Na última série, nós vamos contemplar o versículo 8 aqui. Na última série, no último sermão, nós refletimos só no versículo 8. E observando o versículo 8, naquela ocasião, nós apontamos como tema que oficiais fiéis são movidos pela palavra de Deus, são conduzidos pela palavra de Deus, são nutridos pela palavra de Deus, são pastoreados pela palavra de Deus, eles vivem para e por a palavra de Deus. E ali nós observamos 4 pontos. Primeiro, a palavra de Deus é a sua fonte de confiança. Segundo, a palavra de Deus é seu instrumento de ousadia. Terceiro, a palavra de Deus é a garantia dos resultados. E último, a palavra de Deus é sua base de justiça. E é justamente esse o foco dos oficiais devem preservar, não devem perder. É claro que a aplicação, observando aqui esses versículos, e especialmente o versículo 8, se dirige especialmente àqueles que são responsáveis pela palavra de Deus, ou seja, os presbíteros, aqueles que são responsáveis por lidar com a palavra de Deus, o impacto do destoar, do desfoque dos diáconos aqui, também afetará a forma como os presbíteros exercem a sua função, cumprem a sua missão, porque eles terão entulhos a serem removidos se a diaconia, se os diáconos não exercerem o seu papel ali de desentulhar para que a palavra passe, para que os pastores, os presbíteros ali conduzam. Então, isso significa dizer que, como oficiais da igreja, os axiomas, aquelas verdades inegociáveis,
aquelas verdades inquestionáveis, deve permear constantemente a mente dos presbíteros, a mente dos diáconos, a mente dos pastores, a mente dos oficiais da igreja. Eu vou citar aqui alguns. Primeiro, tudo relacionado ao propósito do evangelho aqui como dever dos oficiais. Eles devem, o compromisso deles, o compromisso dos oficiais da igreja é a edificação da igreja para o avanço do reino e do evangelho. Esse é o compromisso deles. Essa criança vai ter que dar uma voltinha aí. Meus irmãos da recepção, quando criança gemer aqui, tem que sair. Na hora da pregação não dá não. Quando criança gemer, tem que sair. Já tem um berçário exclusivamente para isso. Então, até a hora do louvor, criança pode berrar, pode chorar, é lindo. Mas da hora do sermão, criança não pode fazer barulho aqui. Então, diácono, estrutura aí direitinho o pessoal da recepção, porque está falhando nisso daí e atrapalha a pregação aqui. Certo? Depois do culto aqui, todo mundo que trabalha na recepção vai ter uma reunião agora com o diácono Leandro Cleito para organizar isso. O pessoal da recepção tem que observar a ordem do culto aqui. Criança não deve fazer barulho na hora do sermão. Não deve. Criança nenhuma que é mais importante do que a pregação da palavra de Deus. Então que fique bem claro isso. Vamos retomar aqui. Existem algumas verdades inquestionáveis que devem permear a mente dos oficiais da igreja. É por isso que eles vivem. É por isso que eles se desgastam. É por isso que eles derramam suor. É por isso que eles drenam a sua própria energia constantemente. O compromisso deles é com o evangelho de Cristo Jesus. A igreja do Senhor só será edificada com o evangelho de Cristo Jesus. O Senhor concedeu ao reino espadas para que o reino avance. Essas espadas para o avanço do reino é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor só irá avançar com o reino se essa igreja for munida com o evangelho de Cristo Jesus. Outra verdade, oficiais fiéis são comprometidos unicamente com a instrução do evangelho. Oficiais não são comprometidos a entreter ovelhas, a entreter lobos, a massagear o ego de sua audiência, a promover entretenimento para a juventude. O entretenimento, a nutrição, o alimento de todos aqueles que constituem a igreja do Senhor tem que ser o evangelho. Se não for, tem que deixar a igreja. Tem que sair da igreja. Se buscam a igreja por amizades, se buscam a igreja por relacionamentos, se buscam a igreja por festividades, por contentamento, por satisfação, estão no lugar errado, porque existem muitas outras instituições que fazem isso e essas instituições não foram criadas pelo Senhor. Existem muitos clubes, existem muitos parques de diversões, existem muitos shoppings, existem muitas praias, existem muitos locais que qualquer um pode ter isso. Então, a igreja, ela tem que dar aquilo que só ela pode dar. Aquilo que só ela foi nutrida, munida e capacidade para dar, que é o evangelho do Senhor. Então, aqueles que fazem parte da igreja, e invariavelmente, nós que somos líderes da igreja, quando não vemos o efeito que nós queríamos ver pela pregação do evangelho, em alguma medida nós seremos tentados a negociar alguma coisa. Porque nós queremos ver pessoas se achegando à igreja, ver pessoas entendendo a importância da igreja, a importância do relacionamento cristão, a importância de se congregar com o povo, dedicar a vida por isso, e em algum momento nós vamos ser inclinados a colocar alguma maquiagem no evangelho, a colocar alguma maquiagem na mensagem. Por isso os oficiais devem ser comprometidos unicamente com a instrução do evangelho. Outro ponto, os oficiais fiéis não desviam seu foco do evangelho de Cristo. Se nós fôssemos colocar um tema diferente para essa reflexão, seria justamente esse. Porque o ponto de Paulo aqui é observar que o Tito não deveria desviar o foco. O foco dele deveria estar completamente inclinado, direcionado para o evangelho. Porque esses divisores aqui,
esses propagadores de mentiras, esses debatedores, eles têm um foco. Eles são, como Paulo já identificou lá em Éfeso, escrevendo a Timóteo, eles são instrumentos de Satanás, justamente para que os oficiais não cumpram o seu papel. Segundo essa porção aqui, dessa instrução pessoal, oficiais fiéis, eles devem se comprometer nessa verdade a tal ponto de instruírem a si mesmo. Então essas palavras de Paulo deveriam ecoar em Tito, deveria ecoar nos oficiais que Tito iria consagrar ali, e deve ecoar aos nossos ouvidos constantemente. Agora o ponto é, como isso é possível então? E essa porção responde isso para a gente. Como é possível não desviar-se do foco do Evangelho de Cristo? Como é possível preservar o propósito do Evangelho? Talvez, irmãos, nós não consigamos alcançar essa percepção. Talvez você que é membro dessa igreja, que já está aqui há muito tempo, que já é pastoreado de acordo com essa verdade, de acordo com essa realidade, talvez você não ache difícil isso acontecer. Mas aqueles que estão visitando, aqueles que há pouco tempo vieram de igrejas que não têm essas características, pode perceber como as suas igrejas foram se desviando ao longo do tempo, foram perdendo o caminho ao longo do tempo, foi perdendo o foco e gradativamente foi deformada ao ponto de não ser mais reconhecido como igreja do Senhor. Então, como é possível isso, segundo as instruções de Paulo? E esse é o esboço do nosso sermão. Primeiro, entendendo que a sua fonte de confiança... Ensinando ousadamente o Evangelho de Cristo Jesus. Nós refletimos sobre isso no último sermão, mas ensinando ousadamente o Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 8. Versículo 9. Fugindo de discussões inúteis. Versículo 10 e 11. Condenando os divisores. E esse é o principal ponto daqui. Versículo 10 e 11. Condenando os divisores. Divisores não devem ter espaço no seio da igreja. Vamos refletir no final do sermão aqui sobre isso, mas nós temos muito artifícios para divisores se camuflarem na igreja do Senhor. Então, irmãos, isso é de suma importância porque o Evangelho de Cristo Jesus é a sua fonte de vida. Uma igreja sem Evangelho não é uma igreja. A igreja, ela tem características, ela é possível ser identificadas. Para nós sermos uma igreja, não basta simplesmente comprar um punhado de cadeiras, alugar um local e colocar uma placa na sua fachada. Aqui uma igreja do Senhor. E isso não constitui uma igreja de fato. É por isso que nós vemos a própria Escritura chamando, o próprio apóstolo Paulo chamando muitas comunidades como essa de sinagogas de Satanás, por exemplo. É por isso que nós vemos vários grupos sendo rechaçados. É por isso que as próprias igrejas de Creta precisavam ser ordenadas, organizadas para chegarem naquilo que elas professavam ser, igrejas do Senhor Jesus. Por isso que é tão importante entender a vitalidade do evangelho da igreja. A permanência nesse propósito define se ali há uma igreja ou não. Se ali há uma igreja saudável ou uma igreja enferma. Um teólogo reformado, ele disse o seguinte: a verdadeira igreja realmente tem apenas uma marca, a palavra de Deus, que é variadamente ministrada e confessada na pregação, instrução, confissão, sacramento e vida. A palavra de Deus tem que ser latente. Quando a palavra de Deus é lida, deve haver reverência. Quando a palavra de Deus é exposta, deve haver a integridade, a integralidade da atenção de ouvidos, olhos, mente e coração. Caso contrário, nós estamos dizendo assim: eu não preciso dessa palavra. Eu quero algo mais mágico.
Eu não quero ruminar isso daí. Eu não quero mastigar isso daí. Eu quero que me diga o que eu tenho que fazer, como eu tenho que viver, objetivamente, assertivamente, sem muita demora. É isso que eu quero. Quando nós não dedicamos atenção à palavra de Deus, quando nós não dedicamos o nosso coração à palavra de Deus, nós estamos desprezando o Deus da palavra, irmãos. Nós estamos desprezando a mente de Deus, a vontade de Deus, o ser de Deus, porque é impossível dissociar, divorciar a palavra de Deus do Deus Trino. Impossível. Nós somos muito fracos em sermos receptores da palavra de Deus. Nós achamos muito monótono. Nós achamos que sermões como esse não mudará o seu casamento, porque nós não estamos falando sobre casamento. Nós achamos que sermões como esse não atingirá a criação dos seus filhos, porque nós não estamos falando sobre criação de filhos. Nós achamos que sermões como esse não moldará a forma como você lida com o seu trabalho, com a sua escola, com a sua faculdade, com os seus relacionamentos. Mas é sermões como esse que moldam a estrutura, a atmosfera, uma base para a sabedoria cristã, para a maturidade bíblica, quando nós entendemos de fato a contemplação da palavra de Deus. Ensinando ousadamente o Evangelho, versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças. Eu destaco faças aqui porque nos versículos seguintes ele vai orientar para que Timóteo evite outras coisas. Faça isso e evite outras coisas. Evita, no versículo 9, evita, no versículo seguinte. Para que faças afirmação confiadamente, contundentemente, ousadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos, ou seja, sejam inclinados, dispostos a que, ouvindo a mensagem do Evangelho, sejam inclinados, dispostos à prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Estas coisas, não entretenimentos. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. No último sermão nós nos detemos bastante nesse ponto. E aqui nós podemos lembrar das sonoras afirmações do apóstolo Paulo, naquela máxima que sintetiza o que foi o grito da reforma protestante. Paulo falando aos Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, quando diz: pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Fé aqui, irmãos, é o Evangelho. Fé aqui não é um sentimento, não é uma experiência mística. O justo viverá pelo Evangelho, pela graça do Evangelho, pela misericórdia do Evangelho, pelas promessas do Evangelho, pela bondade do Evangelho. Todavia, irmãos, vale considerar que ensinar ousadamente o Evangelho não é o mesmo que, talvez nós podemos pensar isso, ensinar coisas difíceis, coisas absurdamente complexas. Talvez esse é o temor de muitos que desejam evangelizar, mas não têm coragem. De muitos que querem fazer discipulados, discipular, mas não têm coragem. Porque querem nivelar a um ponto que o próprio Deus não estabeleceu. Nós devemos pregar a verdade. Nós devemos tão somente ser fiéis. Nós devemos fornecer o arroz, feijão e a proteína. É isso que nós devemos fazer. É isso que alimenta, é isso que nutre. Significa não somente ser absurdamente fiel ao Evangelho e falar dele como quem realmente daria a vida por ele. Ousadia é expressa nas palavras escolhidas, no tom proferido, na convicção do que elas são ditas. São ditas como aquele que entende realmente que vidas depende dela. A sua
recepção, a sua inclinação a essas palavras determinará o que será a sua casa, o que será o seu casamento, o que será o seu trabalho, o que será a sua relação com Cristo, o que será a sua relação com a igreja. Determinará necessariamente a forma como você se inclina para ela. J.C. Ryle, ele disse o seguinte: não temos o direito de esperar nada além do puro evangelho de Cristo, sem mistura e não adulterado. O mesmo evangelho que foi ensinado pelos apóstolos. O fazer o bem às almas dos homens. Acredito que, para manter essa verdade pura na igreja, os homens deveriam estar prontos a fazer qualquer sacrifício, arriscar a paz, arriscar dissensão e correr o risco de divisão. Eles não deveriam tolerar a falsa doutrina mais do que tolerariam o pecado. Então, nesse dever, os oficiais, existe um misto e harmonia necessária no ministério da palavra, que envolve ousadia e intrepidez, vigorosidade e profunda convicção de dependência que gera humildade. Cientes de que a sua ousadia não é arrogância, não é orgulho, a sua ousadia é a percepção de que é essa palavra que dá vida, é essa palavra que nutre, é essa palavra que salva, ao mesmo tempo de que, reconhecendo que são meros instrumentos, isso os coloca aos pés da cruz, tamanho o peso da responsabilidade. Um puritano disse o seguinte: a face da morte parece ser a sua experiência. A face da morte e a proximidade da eternidade muito me convenceram de que livros ler, que estudos preferir e perseguir, que companhia e conversa escolher. Isso me levou cedo à vinha do Senhor e me ensinou a pregar como, e então as célebres palavras que nós ouvimos tanto, a pregar como moribundo para outros moribundos. No entanto, irmãos, isso também significa dizer que existem outras formas do dever dos oficiais da igreja em preservar o evangelho, o propósito do evangelho ser percorrido, para que não seja corrompido. E esse é o segundo ponto. E algo tão atrativo no nosso meio. Talvez especialmente nos meios reformados, onde tantos debates que não nutrem nada existem, onde tantos blogs, onde tantos canais do YouTube, onde tantos perfis vivem de fofoca, vivem de lacração, fazem questão de ver problemas acontecendo na nossa sociedade como uma oportunidade para conseguir inscritos, como uma oportunidade para conseguir likes, como uma oportunidade para conseguir seguidores ou compartilhamentos. Fugindo de discussões inúteis. É assim que nós preservamos. E observe que isso também se aplica a qualquer um de vocês. Isso não diz respeito somente aos oficiais, embora a palavra seja direcionada especificamente para eles. Quando nós estamos conversando com alguém acerca de temas complexos, às vezes em temas que estão em zonas cinzentas nas Sagradas Escrituras, quando nós estamos conversando sobre esses temas e nós temos uma convicção formada sobre isso, e nos deparamos com alguém que realmente deseja aprender, com alguém que realmente busca conhecimento, isso não é uma discussão inútil, isso não é uma discussão fútil. Aquela pessoa realmente está inclinada. Mas quando nós nos deparamos com debates que vai depender do poder de argumentação de um dos dois, da capacidade oratória dos dois, da eloquência um dos dois, nenhum vai baixar a guarda. Ninguém vai baixar a guarda, porque baixar a guarda nesse contexto significa derrota, significa perder. Nesse sentido, esses debates não nutrem nada. Não nutrem. Expõem divisão. Simplesmente assim. Só expõe divisão. E se vocês perceberem, é aqui que a Igreja Católica Apostólica Romana bate. Porque
segundo a igreja romana, eles são a maior expressão de unidade. Eles são uma igreja há centenas e centenas de anos, enquanto os evangélicos só se dividem. Só se dividem. Não há unidade no meio evangélico. E é justamente essa percepção distorcida do que nutre, do que é valioso, uma concepção muito errada do que é apologético, vamos defender a fé, uma concepção muito errada disso, faz com que nós, ao invés de propagarmos o evangelho, nós nos desviemos do propósito do evangelho. Versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias. Ele vai descrever o que são essas discussões insensatas. Genealogias, contendas e debates sobre a lei. E ele vai dizer o motivo disso. Porque não tem utilidade e são fúteis. Eu participo de vários grupos de WhatsApp. Alguns que é possível garimpar, pequenas pérolas, fazem com que eu não saia desses grupos. Outros que eu vi que não tem pérola nenhum, saí instantaneamente, então logo me colocaram. E eu fico impressionado, às vezes eu fico intrigado com como é possível alguém passar o dia no WhatsApp discutindo. Eu fico impressionado como as pessoas se expõem o dia inteiro expondo o seu próprio ego em grupos. Como elas se expõem. Sabe qual é o entendimento que eu tenho disso? Eu penso logo na prática. Se um dia esse fulano pedir ajuda financeira, não tem perigo dele receber da nossa parte. Porque eu estou falando de grupos que têm plantadores de igrejas. Se um dia esse precisar de alguma ajuda, algum suporte, inclusive financeira, não tem a mínima possibilidade, sob qualquer argumentação emocional, de eu me inclinar a dar. Porque o tempo que ele estar ali, poderia carregar um saco de cimento, não poderia não? Poderia varrer o chão de fábrica, não poderia? Poderia. Como nós nos dedicamos a pastorear o rebanho, e eu aplico a minha própria realidade. Como é possível cuidar da nutrição do rebanho, pastorear o rebanho, cuidar da harmonia do rebanho, da harmonia da igreja, e ter tanto tempo livre para futilidades? Nós sequer conseguimos um tempo para entretenimento com a nossa própria família. Nós sequer conseguimos um tempo para descansar. Como então esses conseguem pastorear o rebanho com discussões fúteis e inúteis, colocando complexidades na simplicidade do evangelho do Senhor? Às vezes eu me deparo com alguns desses, assim, rapaz, eu não sou reformado não, porque se isso daí fosse reformado, eu não sou reformado não. Não sou confessional também não. Porque é uma complexidade de argumentação tão absurda para falar de coisas tão simples. É justamente isso que Paulo está falando aqui. Quando esses se colocam dessa forma, o ego é o foco. O propósito é o ego, é a notoriedade, é a arrogância intelectual. Se no verso, então, 8, como nós vimos, Tito é orientado a fazer algo, faças a afirmação confiadamente, ousadamente. Agora Paulo diz o que ele deveria evitar. Então ele diz, evita discussões tolas, discussões inúteis, como genealogias, contendas ou debates sobre a lei, porque simplesmente não têm utilidade, não são frutíferas, isso não nutre. É xilito com kisuke, irmãos. É isso. É nissimi hoje, todo dia. É isso. O contraste de Paulo é justamente com o que ele acabou de apontar no versículo 8. Mas o ponto de Paulo aqui objetivamente, pontualmente o teor do que é dito, mas especialmente o que ele diz, não do que é dito, mas aquele sobre quem ele diz. Não ao conteúdo, mas
para aquele que profere o conteúdo. Paulo está especificamente preocupado com a pessoa aqui, com aquele que faz contendas, com aquele que faz debates, com aquele que faz intrigas. É tanto que Paulo vai orientar a tirar ele do meio aqui. Então, o conteúdo não somente é observado, mas especialmente aquele que nutre o conteúdo, ou seja, aqueles que não aceitam a orientação do versículo 8. Porque se o versículo 8 fosse aceito por eles, fiel a essa palavra, então prega ousadamente, contundentemente, para que os homens sejam solícitos, inclinados a boas obras, que obviamente, boas obras não significa discussões inúteis, fúteis, discussões que não nutrem. Então, se eles não observarem aquilo que eu digo no versículo 8, então observa aquilo que eu digo aqui nos versículos seguintes. Observe que o ponto de Paulo é mostrar que os falsos mestres, eles não estão comprometidos com a instrução e nutrição do rebanho. E essa é uma das características de identificar uma igreja saudável. E mais, essa é uma das características para se identificar uma igreja da qual nós devemos pertencer. Pastores que estão preocupados com o rebanho. Oficiais que estão preocupados em nutrir, proteger e preservar as ovelhas. O ponto de Paulo é que eles não estão preocupados com isso, mas eles estão preocupados com a autopromoção, com a autoafirmação, com a autossatisfação. Paulo está apontando aqui aquilo que não é o alimento para o rebanho. O rebanho não se alimenta de debates. O rebanho não se alimenta de discussões sobre genealogias, sobre discussões sobre denominações, discussões sobre dons, discussões sobre milênios, discussões sobre tribulação, discussões sobre a ordem da vinda de Cristo, discussões sobre Israel, a igreja, discussões sobre... O rebanho não se alimenta com isso. O rebanho se alimenta com o evangelho de Cristo. É isso que nos inclina às boas obras. Se vocês observarem, existe um paralelo aqui entre as boas obras e aquilo que é inútil. Aquilo que é inútil, ele categorizou. As boas obras também ele identificou, que é o evangelho, relacionado ao evangelho, fiel a essa palavra. A palavra gera boas obras, enquanto esses debates, genealogias e assim por diante, discussões frívolas, gera justamente o oposto. Desnutrição, inutilidade, futilidade. Aqui é dedicar o tempo àquilo que não traz vigor, não traz vida, não edifica. E apesar de ser algo muito objetivo aqui apontado por Paulo, ainda assim é facilmente exercido. Não só naquele tempo, mas com as mídias hoje, nós vemos isso de forma absurda, em larga escala. Não somente na história da igreja, mas no nosso próprio tempo. O forte desejo de ter a exclusividade da verdade. Pessoas querendo impor as suas observações, as suas convicções, talvez tirando até a beleza do que é a harmonia da unidade da igreja do Senhor. Nós temos liberdade ao sermos divergentes em algumas áreas da teologia, em algumas áreas da doutrina, por mais que nós não cometamos nenhum erro e nós vivamos em unidade e harmonia como um corpo espiritual de Cristo. Mas esses que divergem uns dos outros impõe categoricamente as suas verdades, as suas convicções, como se aquele outro que pensa diferente não fosse tão sábio, tão maduro, tão santo, tão piedoso, tão inteligente, tão culto. É o desejo da exclusividade da verdade. Contra a exclusividade da verdade está no Evangelho. O Evangelho detém a exclusividade da verdade. Nós já fazemos parte de um povo exclusivo. Não há exclusividade dentro de um povo que já é exclusivo. Portanto, Paulo mostra o perigo de ter o ego como direcionador do ministério, como direcionador da igreja.
Esse feito nos removerá do propósito para o qual nós fomos chamados e removerá a igreja do propósito para o qual ela vive. Observando uma convicção similar a essa, Martinho Lutero falou algumas palavras muito interessantes. Ele disse o seguinte: lute vigorosamente contra os lobos, mas lute em prol das ovelhas. Sabe qual é o grande problema? É que o lobo se acha ovelha no meio da igreja. Esse é o grande problema. Quando os lobos estão sendo expostos, quando os lobos estão sendo expelidos, eles não se acham lobos, eles se consideram ovelhas. E aí eles pegam versículos que falam do cuidado com as ovelhas, do trato com as ovelhas, quando na verdade eles não são ovelhas. Eles estão mostrando que são lobos. Ovelhas não têm garras, ovelhas não têm presas, ovelhas não são ardilosas, ovelhas carecem integralmente dos seus pastores. Integralmente! Ovelhas não sabem caçar, ovelhas não sabem onde encontrar alimento. Ovelhas têm medo de águas correntes. O grande problema é justamente isso. Por isso a ousadia na pregação do Evangelho. Por isso a intrepidez. Porque aqueles que estão sendo enxotados, eles se consideram ovelhas. Então lute vigorosamente contra os lobos, mas lute em prol das ovelhas. Não contra as ovelhas. E isto você pode fazer ao investir contra as leis e os mestres da lei, e ao mesmo tempo observando as leis contra os fracos, para que não se ofendam, até que eles reconheçam por eles mesmos a tirania e compreendam a liberdade que têm, obviamente, do Evangelho. Portanto, irmãos, segundo nós observamos aqui, lobos não nutrem, lobos matam. É isso que Paulo está apontando aqui. Conforme Paulo, essas discussões insensatas, discussões tolas, discussões inúteis, elas são o dialeto de lobos. É por isso que oficiais fiéis não devem ter esse dialeto. São o dialeto de lobo. É justamente a forma como nós podemos identificar. É isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está expondo os falsos mestres pelo dialeto que eles usam. Esses, se não se dobrarem diante do versículo 8, então esses devem ser expulsos aqui. E um último ponto de como nós preservamos o propósito do Evangelho, é justamente os dois últimos versículos, o qual fiz referência como os principais desse sermão aqui, condenando os divisores. Como os oficiais devem preservar o propósito do Evangelho no seio da igreja, condenando divisores. Talvez, irmãos, nós nos acostumamos com o pecado de uma forma tão vigorosa. Nós nos acostumamos com o pecado de uma forma assim tão envaecedora. Nós nos acostumamos com o pecado de tal forma que nós absorvemos ela no nosso meio, que nós dividimos sem ter a compreensão da divisão. Como, com tanta facilidade, nós falamos mal da igreja? É impressionante, nós não vemos isso nas Sagradas Escrituras. Nós sabe como é que nós vemos pessoas falando, denunciando, criticando a igreja? Deixa eu usar esse termo, é melhor. Deixa eu usar esse termo porque falando mal, talvez muitos aqui dirão, mas eu não falo mal da igreja. Criticando. Nós vemos os santos das Sagradas Escrituras criticando a igreja quando ela estava corrupta. E nós vemos ela fazendo isso. Eu mandei um vídeo para vocês no grupo hoje, não mandei? Com lágrimas nos olhos. Foi assim que Jeremias criticou o povo de Deus. Porque viu corrupção. E isso o fez criticar a noiva do Senhor. Isso fez criticar o povo escolhido do Senhor. E ele criticou observando que aquele povo não era mais o que ele foi chamado para ser. Críticas, instrumento de divisão. Fofoca na igreja, instrumento de divisão.
É impressionante como crentes se reúnem para fofocar, para falar mal de outros. Panelinhas na igreja. Não existe porcaria de afinidade se não for com o corpo. Não existe essa porcaria de afinidade entre grupinhos na igreja. Não existe isso. Isso é instrumento de Satanás. O membro tem afinidade com todo membro. Todo membro. E eu tenho observado isso aqui nessa igreja. Tenho observado isso. Um crente tem afinidade com todo membro. Todo membro. Um crente não tem afinidades com grupinhos, não. Um crente não tem afinidade com 3 pessoas, com 4 pessoas, com 5 pessoas. Um crente tem afinidade com todo o corpo pactuado da igreja. Presta atenção que eu vou lhe chamar. Presta atenção que eu vou lhe chamar. Vou chamar. Um crente, um membro da igreja, tem afinidade com todo o corpo de Cristo. Então você que só vive com 2 ou 3 pessoas da igreja, muito cuidado. Porque eu estou de olho. Estou observando isso. Estou observando. E vai chegar a sua hora. E quando chegar a sua hora, eu sei que não foi por maldade, mas não foi por inocência. Não foi. Instrumento de divisão, afinidade. Instrumento de divisão. Irmãos, essa é uma condição constante no meio do corpo de Cristo. Condenar divisores. Porque nós nunca nos julgamos divisores. Nunca nós nos julgamos divisores. Sempre nós nos julgamos propagadores da harmonia. Propagadores do bem. Sempre nós nos julgamos assim. Por isso que essa é uma luta constante, porque basta isso. Rapidamente há um desvio. Rapidamente há um desfoque. Por considerações plausíveis. Por considerações belas. Eu não imaginei que eu estava fazendo isso. Pois deveria imaginar. Deveria imaginar. Era o seu papel, sua obrigação imaginar. Até mesmo porque, irmãos, essa luta é uma luta constante no meio da igreja. A sustentação da harmonia. Talvez, por falta da percepção do que significa a divisão, crentes fofocam com tanta facilidade. Crentes criticam a igreja com tanta facilidade, porque não entende o que significa divisão no corpo unido sob a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo batismo, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor. Daí então vem, precisava disso tudo. Tinha que ser com esse rigor. Pastor precisava falar essas palavras. O pastor foi duro demais. Olha, se você não entende a profundidade do seu pecado, o problema é seu. Porque eu entendo a profundidade de pecado. Se você não entende quão profunda é a desgraça que o seu pecado pode cometer, o problema é seu. Você deveria entender isso. Então, é importante compreender o que significa, então, a igreja saudável. Porque várias vezes eu falo aqui que nós somos uma igreja saudável. Igreja saudável não é a ausência de enfermidades, não, irmãos. Nós não temos nenhuma enfermidade, nós não temos nenhum problema, nós não temos nada a combater, nós não temos nenhuma luta. Isso é a igreja glorificada. Isso nós não temos ainda, não. Nós teremos. Nós teremos. E é lutando que nós chegaremos lá. Agora, igreja saudável, ser uma igreja saudável, não significa a ausência de problemas, dificuldades ou mesmo sintomas de enfermidades. Mas significa dizer que essa igreja está em constante tratamento, cuidado e pastoreio. Enfermidades não passam desapercebidas. Problemas não passam desapercebidos. Pode até retardar, como eu disse aqui que estou retardando algumas coisas. Mas não passa desapercebido, não. Não passa mesmo. Eu olho o seu filho. Sabia que eu olho os seus filhos? O seu cônjuge. Eu olho. Observo muito. Muito mesmo.
Nos oficiais tem um caixinha de depósito, irmãos. Tudo fica gravado. Bem gravadinho, bem gravadinho. E naquele dia você pode até dizer, não foi não, eu não estou perguntando, não estou querendo o seu consentimento, foi. Eu não estou querendo o seu consentimento, eu estou dizendo que foi. Problemas não passam desapercebidos numa igreja saudável. Dificuldades não passam desapercebidas numa igreja saudável. É o intenso, constante tratamento em cuidado e pastoreio, ao ponto de todas essas realidades provenientes de um mundo caído, problemas, dificuldades, sintomas de enfermidades, ao ponto, olha o que é a igreja saudável, ao ponto de todas essas realidades provenientes de um mundo caído não serem percebidas ou evidenciadas mais do que a graça e o amor de Cristo na igreja. Porque isso que eu falei aqui, sequer vocês percebem. Por quê? Porque a graça e o amor de Cristo superabunda aqui. Mas não quer dizer que não tem. É porque isso é tratado nos bastidores. Tratado. Para que a igreja desfrute de paz, harmonia e unidade. Versículo 3 a 10 diz assim, 10 a 11 diz assim, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Então observa aqui, evita. Essa é uma orientação em que os oficiais devem observar constantemente, é uma ordem, é um imperativo aqui. A prontidão é de identificar e evitar. Identificar e evitar. Evitar aqui, esse termo significa evitar o meio, evitar o envolvimento, dar a volta de algo, não se envolver. Lembra lá do Salmo 1? Não se envolver com o homem faccioso, com o divisor. Essa palavra literalmente é de onde vem a palavra heresia, por exemplo, heréticos. Literalmente, na língua original. Heréticos. O homem que divide é um herético. É alguém que cria divisões, esse homem faccioso. O ponto para aplicação aqui é que aqueles que não promovem e preservam o evangelho devem ser retirados da membresia da igreja. E aqui é uma beleza maravilhosa, porque existem alguns que são contrários à membresia da igreja. Tem que ser membro da igreja, tem essa formalidade de membresia, existe uma lista de membros. Nós não vemos isso na igreja neotestamentária, nós não vemos isso na igreja do Novo Testamento. Existe uma lista de membros. Como nós tiraríamos do meio se não existe uma membresia, irmãos? Existe uma membresia identificável e distinta, ao ponto de que aquele que não é identificado e distinto tem que ser retirado do meio e não tem o privilégio da comunhão. Lembra que eu falei ontem à noite? Nós precisamos contabilizar o valor da comunhão. Assim como nós precisamos contabilizar o valor de ter uma igreja saudável, de pertencer a uma igreja saudável, de fazer parte de uma igreja saudável, porque isso tem um custo. E esse custo vai para cada um de nós, invariavelmente. Essa percepção ela é muito importante, porque solidifica ainda mais esse conceito de membresia. Algo que é fortemente combatido por aqueles que querem os benefícios da igreja, mas não querem compromisso. Eu quero receber sermões que me deixem em paz, sermões que me deixem mais próximos do Senhor, mas eu não quero nenhum meio de cobrança, eu não quero nenhum meio que averigue que eu realmente estou em paz com o Senhor, que eu sou santo e piedoso. O que importa é que eu diga, eu sou santo e piedoso e a minha família é piedosa, o meu lar é piedoso, mas eu não quero nenhum instrumento de verificação para isso. Eu prefiro ficar com o meu falseamento aqui. Ou seja, é impossível ter esses no nosso meio. Mas entenda aqui, o ponto de Paulo, primeiro, exposição seria identificação e instrução, né? Não é expor como nós
pejorativamente, negativamente, expor para todos. A ideia de identificação e instrução. Você identificou o homem faccioso, ou seja, aquele que causa divisão, você identificou esse, então o instrui. Esse é o ponto de Paulo, que o propósito sempre é recuperação. Recuperação por causa do amor de Cristo. Existe um processo estabelecido aqui. Esse processo, ele lembra aquilo que nós vemos em Mateus capítulo 18, naquela clássica passagem sobre a disciplina eclesiástica ali, ensinado pelo Senhor Jesus. Observa aí, ó. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo, ou seja, instruir. Admoestar aqui significa instruir com o objetivo de mudar o comportamento. Instruir com o objetivo de mudar a conduta. O propósito, então, sempre é recuperação, nunca o descarte, porque se há a instrução, a expectativa que nós temos não é de obstinação, não é de rebeldia, a expectativa é de arrependimento. Então, o processo chama a atenção porque é parecido com o que nós vemos em Mateus 18, primeira e segunda vez, ou seja, diante da recusa, da repreensão, diante da impenitência, diante da obstinação, significa que ele escolheu algo, e não foi a igreja, não foi o evangelho, não foi a harmonia com o Senhor. Ele escolheu ele mesmo, as suas próprias vaidades, as suas próprias verdades. Então, retiram. Versículo 11. Por que vai fazer isso? E é interessante porque, às vezes, parece que quando nós estamos tratando, é importante, irmãos, porque, alguma medida, algum de vocês podem passar por isso. Ou o seu filho, ou o seu cônjuge. E aí nós apelamos para o emocionalismo. Invariavelmente nós apelamos para o emocionalismo. Nós não temos argumento mais, nós não temos artifícios bíblicos, teológicos para isso, então nós apelamos para o emocionalismo. Nós dizemos assim, mas não foi essa realmente a minha intenção. Eu não desejo realmente fazer isso. Olha, eu estou tentando aqui, mas eu não estou conseguindo aqui. Eu tento, eu não consigo de jeito nenhum. Sempre eu incorro nisso. Sempre eu faço desse jeito. Eu realmente amo a igreja. Eu amo a igreja. Eu quero viver para a igreja. Eu amo o Senhor. Mas nenhuma evidência é dada sobre isso. Você olha as redes sociais, não tem evidência. Irmão, como é que arrependimento é expressado em rede social, irmãos? Como é? Vocês acham que é possível alguém se arrepender de algo e fazer postagens felizes na rede social? É tempo de choro, irmãos. Arrependimento. Arrependimento é tempo de choro. Não é tempo de envaidecer o ego, não. E aí Paulo mostra a Tito aqui algo sensacional. Ele diz o seguinte, ó. Existe um processo para a identificação daqueles que não devem fazer parte do seu meio. Existe um processo. Quando você fizer esse processo, então saberás que deve tirá-lo. Existe um processo aqui. É o que ele diz. Pois sabes, saber aqui significa literalmente ter o conhecimento de causa. É causal aqui o termo. Pois tens conhecimento de causa que tal pessoa é pervertida. Por quê? Porque se não fosse pervertida, teria se arrependido. Se fosse do Evangelho, responderia de forma condizente ao Evangelho. Por quê? Obstinados não foram. Os obstinados, eles são assim porque eles não foram atingidos pela obra de Cristo. No meio do povo de Cristo não existe obstinados. Não existe rebelde. Obstinação e rebeldia não é condizente com o Evangelho de Cristo Jesus. Não é condizente. Pois sabes, pois tem conhecimento de causa que tal pessoa está pervertida. Pervertida significa que
ser extraviada de um padrão. Olha como é lindo, irmãos. Qual é esse padrão? É o Evangelho. O Evangelho estabelece um padrão. Ser pervertido significa ser alguém extraviado desse padrão. Por isso, corrompido. Quem está corrompido não deve permanecer no meio daqueles que não estão corrompidos para que não corrompa. É a maçã podre. A ideia aqui é de uma mente corrompida. Por isso que debates, genealogias infrutíferas, debates sobre a lei, intrigas, futilidade. E Paulo descreve ele aqui. Quem é esse pervertido? Ele vive pecando. Ele é descrito dessa forma. Ele vive pecando. Essa é a síntese da sua vida. Então não é Tito que está condenando, não é a igreja que está condenando. Quem é que está condenando aqui? O restante do versículo diz, ele mesmo. E por si mesma, essa pessoa está condenada. Ou seja, ele é a própria acusação contra si mesmo. Ele acusa a si mesmo. Ele buscou a sua própria condenação. Observe, irmãos, que isso significa preservar o propósito do Evangelho. Significa dizer que é preservar a vida e a saúde da igreja. Há uma urgência aqui, irmãos. E essa urgência chama oficiais a ficarem constantemente em vigilância. A observar o seio da igreja. A não permitir que esses tenham espaço no meio da igreja. Ou seja, sempre haverá em nosso meio, em alguma medida, alguém que não gosta das exortações que saem do púlpito, das exortações que saem do aconselhamento, não gosta de alguma aplicação, não gosta de como recebe algum direcionamento da palavra, seja qualquer artifício que usa, falou de mim, foi indireta, quis citar um exemplo, quis fazer menção a mim. Sempre haverá alguém no nosso meio que tem algum desgaste com aquele que quer lhe podar, com aquele que quer lhe lapidar. Sempre haverá algum desgaste com os oficiais da igreja. Sempre, invariavelmente. Por isso é perigoso divisores no nosso meio. Porque divisores vão nessa fresta, vão nessa mancha, vão justamente nesse ponto. Eu ouvi o que o pastor falou contigo ali. Não precisava ter falado daquele jeito, não. Não precisava. Eu vi como o pastor falou com seu filho. O bichinho estava só chorando. Precisava ter exposto desse jeito. Sempre haverá alguém com alguma rusga, com alguma coisa com os oficiais. Sempre, irmãos. Sempre haverá. Por isso que divisores não podem permanecer no nosso meio. Porque farejam como instrumentos de Satanás a possibilidade de divisão. Para esses, todas as possibilidades têm que ser minadas. Todas. Nós temos que ter faros para divisores. Podemos errar em alguns momentos. Invariavelmente nós erraremos. Mas por zelo da noiva. Não por negligência e medo do divisor. Por zelo da noiva. A síntese de Paulo aqui, qual é? Qual é o ponto de Paulo? Os oficiais da igreja devem inviabilizar os inimigos do evangelho. Os inimigos do evangelho devem chegar aqui e dizer, opa, aqui não tem lugar para mim não. Mulheres promíscuas, homens frouxos, fracos, aproveitadores de mulheres, deve chegar aqui e dizer, opa, que não tem lugar para mim não. O negócio aqui é mais embaixo. Vou levar uma surra e leva mesmo, se for homem. Leva mesmo. Santo, igual Davi. Oficiais da igreja devem inviabilizar os inimigos do evangelho, impossibilitando suas ações ardilosas. Eles devem temer, agir perversamente no meio do rebanho. Olha o que foi que Richard Baxter disse.
Ele diz assim: quem não é filho da paz não é filho de Deus. Todos os outros pecados destroem a igreja, consequentemente, mas a divisão e a separação a demolem diretamente. A construção da igreja é apenas uma junção ordenada de materiais. E o que é separar, se não puxar para baixo? Muitas diferenças devem ser toleradas em uma igreja. E por quê? Se não pela unidade e pela paz. Portanto, a desunião e a separação são totalmente intoleráveis. Esse é o rigor da fofoca. Esse é o rigor para afinidades. Esse é o rigor para afinidades. Esse é o rigor para grupinhos na igreja. Tem que ser rechaçado por causa das consequências. Esse é o rigor das críticas. Por fim, irmãos, para a gente fechar, tudo que nós vimos deve colocar na devida perspectiva a importância da unidade na igreja, na preservação do Evangelho para a sua edificação. Assim como o claro entendimento de que isso terá um custo, não somente dos oficiais. Talvez o custo para você seja sentir a dor porque estava errado. Talvez o custo para você seja exortar um irmão que você sabe que está vacilando nisso. É você que tem a responsabilidade de manter a igreja pura, fiel. É você que tem essa responsabilidade, porque você faz parte dela. A responsabilidade não é unicamente de oficiais. A responsabilidade é sua, de manter a igreja assim como o Senhor a intencionou, como Ele irá tomá-la íntegra, sem mancha ou ruga, sem mácula e sem defeito. Para finalizar, mais uma vez citando Richard Baxter, ele diz o seguinte: gosto de ouvir um homem discorrer sobre os mesmos fundamentos do cristianismo, porque nós temos um só Deus, um só Cristo, uma só fé a ser pregada. E não pregarei outro evangelho para agradar aos homens com variedades, como se o nosso Senhor e o nosso evangelho tivesse envelhecido. É o evangelho que nos salva, é o evangelho que nos mantém e é o evangelho que nos guarda. Os nossos filhos precisam do evangelho. O chão de fábrica precisa do evangelho. A escola precisa do evangelho. O nosso casamento precisa do evangelho. Se nós perdemos esse propósito, nós nos desviamos. Nosso Senhor e Deus, nós rogamos a Ti, ó Pai, que inculque profundamente essa verdade em cada coração, ó Deus. Que o Senhor solidifique, ó Deus Santíssimo, o Evangelho em nossas vidas de tal ponto que nós vejamos os desvios, os vacilos, as distorções, os desfoques, para que nós sejamos expostos pelo Evangelho, ó Deus, e então percorramos o caminho que o Senhor intencionou ao dar o Teu Filho para morrer em nosso lugar, meu Pai. Nós carecemos do Senhor para isso, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.